E a primeira coisa que João pregou foi arrependam-se. Irmãos, eu queria me deter um pouco nesse ponto aqui, porque é tão importante o fato de ser a primeira coisa que foi registrada aqui na pregação de João Batista, foi arrependei-vos. Isso aqui é tão importante, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque é algo fundamental e que infelizmente as pessoas hoje em dia têm esquecido disso. Se a gente for prestar atenção no conteúdo da maioria das mensagens cristãs, evangélicas nos dias de hoje, poucas pessoas pregam isso aqui. Poucas são as pessoas, os pregadores, os que se dizem profetas de Deus, que falam em arrependimento. Arrependimento é uma palavra que está fora de moda. É uma palavra que as pessoas não gostam de pregar. Por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir. Consequentemente, os pregadores geralmente não querem pregar o que as pessoas não gostam de ouvir. E as pessoas não gostam de ouvir falar de arrependimento. Porque o que é se arrepender? Se arrepender é mudar a direção de vida, dar uma guinada total, uma reviravolta de vida. É uma mudança de mente, é uma mudança de atitude, de comportamento. O que é se arrepender? É como se você estivesse indo aqui numa direção e você dá meia volta, 180 graus, e vem caminhando na direção oposta que você estava indo. Você faz um retorno e volta no caminho totalmente diferente, totalmente ao contrário do caminho que você estava seguindo. Se arrepender significa você perceber que estava errado, que a sua vida não estava agradando a Deus, ou que você estava acreditando numa mentira, e aí você toma essa decisão, impulsionado pelo Espírito de Deus, você toma uma decisão de crer diferente, e consequentemente andar de maneira diferente. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar. Mudar completamente, radicalmente, é ter uma nova visão de vida. É ser uma nova criatura, uma nova pessoa. É deixar os seus pecados para trás, não ter mais prazer neles, se arrepender do que você fez e agora caminhar de maneira diferente. Isso é arrependimento. E isso não é pregado, como eu disse, porque as pessoas não querem viver isso. As pessoas querem continuar vivendo da mesma maneira que elas sempre viveram. Elas querem estar dentro das igrejas, ouvindo que Deus vai abençoar suas vidas, que Deus é com elas, que elas são vitoriosas, que elas são uma bênção, que Deus vai dar grandes coisas para elas, mas elas não querem ouvir que elas precisam mudar de vida, que elas precisam se arrepender. Essa não é uma mensagem popular, não faz sucesso, não enche igreja, não atrai multidões. Por isso que ela não é muito pregada e está sendo esquecida em muitos púlpitos hoje em dia, que é essa mensagem de arrependimento. Agora eu acho maravilhoso porque João Batista, quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele diz é arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. É interessante que quando Jesus começa o seu ministério, a primeira coisa que está registrada que ele prega é arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. Quando os discípulos começam a pregar também, a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a primeira coisa que eles pregam é arrependam-se. Paulo, quando começa a pregar, ele começa pregando dizendo arrependam-se. Essa é uma das coisas principais da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. É a pregação de arrependimento. De arrependimento. Por que essa mensagem é tão importante? Porque sem arrependimento, ninguém pode ter um encontro com Deus de verdade. Sem confessar os seus pecados a Deus e abandoná-los, não é possível haver salvação. Não é possível haver transformação. Não é possível entrar no reino dos céus. O arrependimento é uma condição necessária. A fé junto com o arrependimento. É isso que forma a conversão. A palavra conversão é fé
mas arrependimento. Não adianta só acreditar em Deus, ter fé. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que haver uma mudança de vida para que haja uma conversão. Hoje em dia nós vemos às vezes muitas pessoas falando assim: eu não me arrependo de nada na minha vida. Tudo que eu fiz no passado, eu acho que foi bom, fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então eu não me arrependo de nada. Parece uma palavra muito sábia. Parece uma pessoa assim que é alguém cheio de sabedoria e entendimento das coisas de Deus, né? Que está falando com grande propriedade, dizendo: eu não tenho nenhum arrependimento. Mas isso, na verdade, é uma declaração de uma pessoa totalmente sem entendimento, totalmente sem sabedoria. Porque o sábio é aquele que se arrepende, que reconhece o seu erro e clama a Deus por perdão e por misericórdia. E aí alcança o perdão de Deus e muda de vida. Esse é que é sábio. Dizer que não tem arrependimento nenhum é dizer que tudo que fez na vida estava certo, que não fez nada de errado e que não necessita se arrepender de nada. Uma pessoa assim nunca se converteu e com essa atitude nunca vai se converter. Então o arrependimento é algo extremamente necessário. Não é à toa que João Batista começou seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque ele sabia que os judeus que estavam ouvindo ali a sua mensagem, eles precisavam disso, arrependimento. Eles não iam viver essa realidade do reino dos céus sem arrependimento. E João Batista não estava querendo pregar para eles o que eles queriam ouvir. João Batista estava querendo pregar para eles aquilo que eles precisavam ouvir para poder entrar no reino dos céus. Eles precisavam ouvir isso. Então, se você quer ser um profeta de Deus nessa geração, se você quer ser um pregador do Evangelho, se você quer ser um evangelista, se você quer ser um servo de Deus, se você quer realmente fazer a diferença no mundo, se você quer realmente pregar a verdade para as pessoas, isso é o que as pessoas mais precisam ouvir hoje em dia, que elas precisam se arrepender, porque elas estão em pecado, nasceram em pecado, estão debaixo de condenação, e se elas não se arrependerem, elas vão ser condenadas e vão para o inferno. Essa é que é a realidade que a Bíblia ensina. Elas estão caminhando para a morte eterna. Se não chegar um arauto do Senhor para pregar o Evangelho e dizer: mudem de vida, se arrependam, elas vão continuar caminhando para a perdição, elas vão continuar debaixo de condenação. Então, se você quer agradar a Deus, ser como um profeta de Deus, siga o exemplo de João Batista, de Jesus, dos apóstolos e pregue arrependimento. É isso que as pessoas precisam ouvir. Isso é a mensagem que elas mais precisam saber, que elas precisam se arrepender. E não só se arrepender uma vez só, não, mas se arrepender continuamente, todos os dias da sua vida. Viver uma vida de constante arrependimento, toda vez que perceber que está errado, pedir perdão a Deus, se arrepender e continuar seguindo a Cristo.